Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Portal Saúde, o programa que leva até você informações sobre as diversas áreas da saúde, com conteúdo sempre contando com a presença de profissionais capacitados da área. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Janeiro Branco. E para falar desse assunto, a gente recebe a neuropsicóloga e psicanalista Carla Binsfeld, que é a diretora da Clínica Pensé aqui de Cruz Alta. Carla, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. A gente está sempre numa correria, mas faz questão de vir aqui com vocês. Que bom. Carla, conta pra gente então um pouquinho a respeito do Janeiro Branco. Como surgiu, esse período, essa conscientização? Bem, na verdade, o Janeiro Branco ele surgiu oriundo do Outubro Rosa, com os colegas de Belo Horizonte, né, onde começaram a se dar conta que sempre no período entre Natal, primeiro ano do mês, as pessoas ficam muito mais depressivas, reavendo as coisas da vida. E bem, na verdade, o Janeiro Branco é uma convocação para que todos nós possamos refletir sobre as nossas ações, refletir sobre a nossa saúde mental, que é o quê? Vida profissional, vida afetiva, como é que está a nossa vida emocional? A parte física também, que a gente é um conjunto de físico e mente, né? Uma coisa não vive sem a outra. Então, esse é um momento de pura reflexão e reescrição da vida. Até antes falávamos, que se nós estamos com a mente saudável, o corpo também está saudável, que também é a premissa dessa campanha, né? Perfeito. Bem, na verdade, quando a gente busca uma ideia de uma organização psíquica, automaticamente, né, a gente vivendo o momento presente, porque a ideia ocidental a gente tem uma coisificação da vida, né, uma velocidade de tudo, está se acabando os laços afetivos, porque as pessoas estão correndo, não estão olhando nos olhos, né, não estão olhando para os seus filhos. Então, esse é o momento que a gente precisa olhar para o conjunto e para o físico, ver se está tomando água, né? Ver se está fazendo uma boa alimentação. Tem pesquisas que muitas alimentações têm também trazido muitos transtornos, né? Eu tenho conversado com vários nutricionistas funcionais, a gente tem trabalhado em conjunto e se percebe alguns excessos, né, de comidas realmente enlatadas, né, que tem mais hormônios, e isso tem realmente trazido obesidade para as crianças, por exemplo, e problemas no comportamento automaticamente. Falando dessa correria, a gente tem percebido esse aumento dos casos de ansiedade, Tá todo mundo muito ansioso, é no trânsito, é no trabalho, muitas vezes não aproveitando esse dia a dia, né? Então, eu sempre digo, o mundo está nos levando por um lado, muito da alienação, né? Onde nós somos robotizados, nós estamos feito papagaio, né? Então, você vê isso na política, você vê isso no campo científico, onde muitas vezes o científico não tem também um certo bom senso entre prática e teoria, ou alguém só faz prática, alguém só faz teoria. Na política, uma agressividade absurda, né? O líder, a maioria dos líderes estão levando para uma totalização, né? E não para você poder pensar e refletir sobre o que eu quero para o meu país, o que eu quero para o meu estado, o que eu quero para a minha cidade, né? A gente não precisa, né, de deuses, né, para seguir, a gente precisa de pessoas e de gestores que a gente possa realmente dialogar, comunicar e cobrar, porque afinal a gente paga os nossos impostos, né? Precisamos de soluções, né? Precisamos de soluções. Então, ao contrário, então a gente vê como sintoma social as pessoas realmente reproduzindo, né? E brigando, né? Eu fico assim, às vezes, abismada. Pessoas que teriam uma qualificação, inclusive de saúde mental, trazendo um discurso de agressão, né? E isso acaba com a empatia, acaba com a solidariedade, acaba com uma ideia daquele exercício do monge, né? De você fazer o bem, de você poder proporcionar
afeto entre as pessoas, né? De escutar o outro, de se colocar naquele lugar. É mais do que isso, né? É entender o que a outra pessoa está dizendo. E isso faz parte da saúde coletiva, né? E a saúde coletiva nossa está muito precária, né? Sim. E está precária porque as famílias estão desorganizadas, né? A maioria dos pais estão correndo muito, né? Muito acelerado, sem dar valores, né? A gente vê assim, quando atende a clínica infantil, a gente tem uma equipe e nós ficamos muito preocupados quando a gente vê assim crianças de 2, 3 anos, né, que o pai virou o iPad, né? Sim. Então, é comida na boca, TV, desenho, iPad e falta de diálogo, né? E aí as crianças, elas estão ficando cada vez mais adoecidas, né? Empobrecidas na sua psicomotricidade, né? A gente vê uma criança de 6 anos que tinha que estar com outro tipo de movimento, né? E você percebe completamente, assim, infantilizada ainda, corporalmente, né? Sim. Então, é uma série, a gente está realmente, assim, no momento que temos que refletir, porque a gente está realmente, assim, entrando num caos, né? Num caos em termos de saúde mental, né? E por isso que a gente vê índice grandes de transtornos mentais, né? De todas as ordens, né? Isso é um sintoma terrível, né? Até a gente tem visto, né, o aumento dos casos de suicídios, né? Principalmente entre os jovens. Normalmente é um tema que não se comenta tanto, né? Mas é preciso falar, né, Carla? Com certeza. Eu vou te dizer assim, ó, eu trabalho em todo o país e fora, né? A gente está agora atendendo virtualmente também. E eu vou te dizer assim, ó, em termos de mundo, nós temos 800 mil pessoas morrendo por dia de suicídio. É muito alto o número. Tem enforcamento, eu uso por porte de arma, eu que faço os testes para arma aqui. As pessoas acham que tem que ter arma, que é ruim não ter arma, né? Que é o psicólogo que faz, a avaliação é ruim, mas nem todo mundo tem condições emocionais de portar uma arma, né? Sim. Outro eu uso também é o pessoal da agricultura, né? A gente tem que cuidar aquele funcionário que está mais quieto, porque muitas propriedades rurais, muitas vezes eles usam, né, o próprio agrotóxico, né? Enfim, que usado na lavoura, eles têm usado, né? É um dos índices, assim, em alta, assim, na parte mais que tem agricultura. Então, assim, o suicídio vem muito dessa falta mesmo, né? De investimento das funções parietais, de falta de propósito de vida, né? Uma outra questão, assim, que eu vejo muito é a comparação, né? A gente pega uma menina adolescente que ela tem que ter o peito maior, né? Que a mamãe lá não é capaz de dizer, olha, minha filha, teu corpo está pronto aos 18 anos. Sim. Né? Isso a gente tem muito até por causa das redes sociais, exato, né? Essa necessidade de expor, né? De querer se mostrar que está bem. Que está bem. Eu gostei muito, eu estava na HSM, e o Contar Caligares, que eu amo de paixão, né? Que é um dos meus mestres, ele disse o seguinte, existe a persona, né? Nós temos no Face, na rede social, uma persona, né? Uma máscara. Sim. Porque, bem da verdade, né, as personalidades, as nossas angústias, né, e ele dizia assim, que eu achei lindo, né, por que tu sempre tem que aparecer rindo, né? Porque as pessoas antigamente, né, elas apareciam nas fotos de família sérias, né? Sim. Então, ou seja, como elas estavam se sentindo, né? Era o momento. Era o momento delas. Então, parece que tu tem que sempre sorrir, tu tem que estar sempre feliz, tu tem que estar com o corpo perfeito. O que é o corpo perfeito? É o corpo que você está saudável, é o corpo que tu te sente bem, né? Não adianta você gostar de ser um pouquinho mais cheinha, mas estar saudável, do que você olhar para a amiga que está magra e aquilo ali é bonito. Não, é o que fica bem para ti, né? Procurar uma nutricionista, procurar um psicólogo, procurar um educador físico, né? Sim. Ficar saudável e ver qual é o seu estilo, qual é a sua forma. Porque uma coisa linda da vida é que nós somos únicos. E diferentes, né? Tem coisa mais linda do que isso? Não tem, né?
E isso está muito relacionado à autoestima, né, Carla? Mas como trabalhar essa autoestima? Então, a primeira coisa é você se olhar e buscar o seu autoconhecimento, né? Entender o que é belo para você, né? Não comparar, eu sou uma profissional X, fulana é Y. Não, as pessoas têm identidades diferentes, né? Aliás, a gente precisa, falando em profissionais, né? A gente precisa unir os profissionais, né? A gente precisa ver também essa beleza que se tem nas diferenças e na forma de trabalho, né? Particularidades, nas né? particularidades, né? Hoje em dia, quando tu vai para fora, né? Eu tenho observado muita cultura da Europa, tive no Vale do Silício também, e continuo, né, com os grupos conversando nas redes sociais. Eu gosto de usar bem as redes sociais justamente para isso. O que a gente percebe é justamente o ganha-ganha, né? É olhar para você e dizer, como é que a gente pode unir nesse propósito aqui, nesse trabalho que vai ser bom para ti, que vai ser bom para mim, de uma forma respeitosa, madura. Sim. Isso é saúde mental. Os profissionais precisam ter, os profissionais de Cruz Alta precisam aprender, ter maturidade e saúde mental. E eu me englobo nisso também, né? É uma coisa que eu tenho me trabalhado muito em supervisão, na minha análise, nos grupos, que tem coisas que para mim assim caíram por terra, né? Sim. Quando eu brinco assim, gente, eu dei Cruz Alta para o mundo é enorme, as possibilidades são inúmeras. Se você estudar, se você colocar um foco, se você se organizar, nossa, é possível fazer muitas coisas. E até colocar o nosso município num outro patamar, né? Exatamente. E a nossa estima coletiva vai melhorar, né? Automaticamente a nossa estima individual também, né? O que é belo? Belo é um conjunto, é como eu me vejo corporalmente, como é que eu me sinto bem, não é o que o outro acha, é como eu me sinto. Da mesma forma, o que eu tenho como filosofia de vida, né? O quanto eu desenvolvo a minha espiritualidade, Sim. né? Esse conjunto, o que eu suporto, né, de conviver, o que é inegociável para mim, que vai fazer com que eu produza raiva em vez de amor, né? Uma das coisas que eu estava com o meu supervisor, ele dizia assim, Carla, cada vez mais, ele está se aposentando da URGS agora, que é o Edson Souza, ele diz assim, cada vez mais eu vejo que a gente precisa ter união com os nossos pares, né? Esse fortalecimento dos grupos, aqueles grupos em que vocês têm realmente afinidades, né? Afinidades para que você possa desenvolver mais, para justamente a partir disso tu ter um oxigênio e lidar com as diferenças. Sim. Né? E esse lidar com as diferenças não é ter uma patologização da diferença, ou seja, eu não concordo com fulano, eu odeio fulano. Quer dizer, isso é uma barbárie, isso é um absurdo, né? Ainda é imaturo, né? Então, é precário, é emocionalmente precário. O bonito é justamente tu te assegurar, buscar quais são as tuas crenças, entendê-las. E se você está resolvido, você consegue estender a mão. Você consegue reconstruir. Aliás, para quem faz clínica, para quem trabalha com empresa, para quem trabalha com política, se você não está bem resolvido, você vai começar a brigar com todo mundo, né? Sim. Você vai começar a julgar e ter preconceito, né? E isso, principalmente na minha área, é praticamente assim, imperdoável, né? Porque nós temos que aprender, sim, a conviver. A área de saúde, a gente precisa conviver e ser solidário, né? Cada vez mais, né, é necessário esse trabalho multidisciplinar para auxiliar quem realmente busca ajuda, quem precisa, né, Carla? E uma das coisas que eu quero também assinalar aqui, porque são várias áreas que eu trabalho, eu vou lá abrindo as portas, né, e vou colocando as pessoas, né? Na verdade, eu trabalho bastante com diagnóstico, e aí eu tenho equipe, eu tenho parceiros em Porto Alegre, São Paulo, enfim, a gente vai abrindo, vendo a confiança das pessoas e Sim. confiando nos colegas e trabalhando junto. Isso é o bonito, por isso que parece, a Carla faz um monte de coisa. Não, a Carla vai lá, abre a porta e coloca aquela pessoa de uma relação simbólica, né, de ganha-ganha junto, né? Isso é importante.
O que a gente percebe nas instituições, assim? As instituições, as empresas, né, que mais buscam resultados são as que mais estão investindo na saúde mental dos seus colaboradores ou trabalhadores. Né? Então, isso é fundamental. Até porque se tem toda uma pressão psicológica, muitas vezes, né, dentro do ambiente de trabalho. E pode haver suicídio. Então, assim, o que a gente trabalha? Com dados. Se a gente tem um número elevado de suicídios que estão acontecendo como sintoma social, quadros de pânicos, etc., a empresa que não tem uma política interna organizada, organizando, né, a sua gestão focada numa saúde mental, numa motivação no trabalho, num trabalho simbólico, é uma empresa burra. Não é uma empresa inteligente. Sim. Por quê? Porque logo vai ter gente que possa se suicidar dentro, né? Você vai ver que o resultado em relação aos setores, aos processos, começa a cair. Tem uma alta rotatividade, você não tem retenção de talentos. Então, você vê as grandes empresas trabalhando com mindfulness, trabalhando com ginástica laboral, né? Pensando em práticas, fazendo seminários. Auxiliando esse dia a dia do colaborador, né? E olha só, eu acho lindo, assim, a gente estava agora na Alemanha e a minha nora nos recebeu. Ela trabalha na DB, que é dos trens lá, Sim. né? E ela disse que a gente estava visitando, enfim. O que a empresa fez? Liberou ela para trabalhar em casa, para conviver conosco. Para ter um momento com a família. Gente, isso é o mundo velho, né? Nós temos que ler tudo do mundo velho, aprender, ser resiliente, né? Não ser arrogante, entender o que o mundo velho nos ensina, né? E tem que ver, ela nos curtiu e tudo mais, e ela estava super empolgada ali e a gente encantada, né? Sim. Com o trabalho e ela apaixonada pela empresa dela, né? Então, assim, olha o diferencial, né? Quando eu visitei o Vale do Silício, nós visitamos e acompanhamos como é que era o funcionamento dos funcionários da Apple. Eles produzem um determinado horário, eles saem para meditar. Desde a época do Steve Jobs, eles... Tem esse período, né? Tem esse período. Então, assim, puxa, se nesses lugares que deu certo, né? Nesses grupos todos, nesses estados, né? Como Estados Unidos, como Europa, né? Em todos esses lugares. Como é que as coisas funcionam? As coisas funcionam a partir de uma aposta do ser humano. Então, por que nós vamos fazer diferente? Né? E é um período para desenvolver esse processo criativo, né? Que às vezes a pessoa está sob pressão, ela realmente não consegue produzir, né? Tá com um problema em casa, não tá com autoestima legal, então ela saindo, meditando, ela consegue ter esse momento, né, Carla? Ter esse momento. E uma das coisas é o funcionamento dos RH, né? Que é justamente tu chamar e acolher. Às vezes as pessoas acham... se eu perguntar para o meu funcionário como é que está o filho que está doente, eu vou dar intimidade. Sim. É a forma, a tua postura como você pergunta. Ao contrário, né? Você está mostrando afeto, mostrando que se importa, né? Então, isso é fundamental, né? As pessoas, ainda mais agora do mundo quase sem laços, né? Que está caótico. Fica tudo muito solto, né? Então, quando um líder faz isso, né, por isso é líder, as coisas funcionam. E uma das coisas também, assim, é pensar na tua organização, né? De poder você, como trabalhador, pensar como é que vai ser a tua semana, como é que vai ser a tua rotina, organizar as tuas tarefas. É uma das coisas que o Janeiro Branco também traz, né? Refletir sobre as políticas públicas, né? Sobre o teu propósito de vida. O que tu quer? De onde é que tu veio? O que tu está fazendo? Para onde é que tu quer ir? Daqui 10 anos, o que você quer fazer? Onde é que você quer estar daqui 10 anos? Planejamento. Planejamento. E estratégia, né? Muitas vezes, puxa, eu costumo não ir à academia. Então, como é que eu tenho que fazer que é aquela estratégia que eu não consigo
não ir, né? Não consegue fugir. Não consigo fugir. Eu tenho que eu mesmo armar uma estratégia que me encaminhe para lá, né? Eu quero estudar, eu procrastino. Por que eu procrastino? Olha, eu gosto de estar sempre no celular, né? Eu gosto de ver televisão antes, aí eu já estou cansada, né? Daí a parte cognitiva já exauriu, já está cheio de coisa na memória, né? Sim. Então, a gente precisa buscar as possibilidades de achar o conhecimento, buscar a forma de você conhecer as coisas e realmente buscar aquilo que vai te fazer mais feliz na vida. Muito bem. Carla, para a gente encerrar o programa de hoje, né? A gente sabe que saúde mental tem muita coisa para se conversar, né? O assunto não se esgota. Nós estamos nessa transição ainda, né? 2019 terminou, 2020 começando, e sempre nessas mudanças de ano a gente percebe que as pessoas vêm com uma energia diferente. De agora vai dar certo, esse vai ser o meu ano, agora eu vou retomar as minhas metas. Muitas vezes chegando lá no final do ano, com aquela frustração de não ter feito novamente, né? Então, quais são as tuas dicas para realmente fazer com que o ano aconteça de uma forma diferente? O ano não acontece diferente se você não tomar atitudes. Então, assim, existe vícios comportamentais, que é sistêmico, que vem de família. Então, o que você faz que inconscientemente tu termina te auto-boicotando, né? Por isso que o Janeiro Branco é para refletir. Pensar um pouquinho assim, tu te propôs uma meta o ano passado. Porque isso é aprendizado, né? A importância de buscar um psicólogo, né? Alguém para orientar, de buscar uma filosofia de vida, é justamente para te dar essa sustentação, para você poder refletir. O que aconteceu no ano passado que eu não consegui cumprir a minha meta? Onde foi que eu me equivoquei? Onde foi que eu errei? Aí você percebe que as pessoas têm um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento é que precisa ser reorganizado. Tem pessoas que conseguem sozinhas, outras precisam sim de profissionais, né? Ainda mais no mundo do desamparo. Então, buscar um profissional que você se sente à vontade e poder falar disso e realmente ter uma programação, se organizar. E se organizar, inclusive, na rotina, né? No dia a dia, de segunda a domingo, na segunda-feira, o que eu faço? Eu acordo tal hora, eu vou para a academia, muito bem, aí eu volto, tomo café, vou para o meu trabalho, eu volto ao meio-dia, eu vou almoçar com meus filhos. Eu tenho que almoçar com meus filhos, mas eu vou estar inteiro almoçando com meus filhos ou vou estar pensando na empresa? Não, eu vou me organizar para ficar inteiro para almoçar com meus filhos. Ou não, eu não vou conseguir. Mas então eu vou chegar um pouquinho antes, né? Em vez de eu sair 6 horas do trabalho e, sei lá, dar aquela saída com os amigos, então na segunda eu vou deixar para os meus filhos. Na quarta, porque é importante você ter 1 hora, não de corpo presente, mas de verdade, né, com seus filhos, com a sua esposa, né, ou vice-versa. Então, assim, e ter também a saída com os amigos. Tu tem que trabalhar tuas habilidades sociais. Tu tem, né, às vezes as pessoas casam e acham que morreram, né? Acham que são... Eu sempre tenho uma frase que eu digo assim: tudo aquilo que eu dependo é patológico, né? Então, assim, se eu dependo de uma relação, se eu dependo para não sei o quê, acabou a relação, né? Agora, se eu realmente, eu consigo saber o que eu quero da minha vida, que eu consigo sonhar, ter esperança, né? Ter amor e não desamor, né? Realmente eu consigo ter uma saúde mental melhor. Agora, se eu realmente fico pensando, eu não vou ali porque eu tenho que ficar com o meu marido ou com a minha mulher. Onde é que ela tá? Como é que ela tá? Né? Tá no trabalho e tá pensando nisso. Quer dizer, não tá nem no trabalho e nem com a pessoa. Então, geralmente as pessoas no processo do mundo acelerado é muito isso, assim, né? Então, e geralmente é aquela pessoa que não tem autonomia psíquica. Então, saúde mental é autonomia psíquica. É você ser protagonista da tua história. É você realmente saber o que você deseja. É realmente, muitas vezes você tem que provar a vida para saber, isso aqui eu não quero.
pessoa quer o quê? Você tem que ter coragem. Esquecer o que os outros vão dizer, né? Eu sempre digo, não fazendo nada inconstitucional, né? E nada que vai te levar para um sério arrependimento, vai lá e aprenda. Às vezes, você falando, não vou... Às vezes você precisa vivenciar. Vou terminar uma relação, termina, mas não era o que eu queria. Então, volta atrás e muda o formato e vai ser feliz. Então, a gente tem que viver mais, porque a cada segundo a gente está morrendo. Sim. E o tempo, uma outra coisa assim, o tempo é algo que hoje eu tenho um cuidado enorme com o meu tempo. Não, o meu tempo, eu não gasto com qualquer coisa. É valioso, né? Nem com qualquer pessoa. Eu invisto meu tempo de estar aqui, né? Tem que valer a pena, né? A gente tem que começar a escolher um pouco mais as coisas da vida, né? Escolher de forma consciente, né? Com certeza, né? E aquilo que não pode escolher tem que saber administrar. Mas é preciso ter os espaços de oxigênio. Caso contrário, a gente fica na queixa, a gente faz que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E aí as coisas vão pro caos, né? Aí já quando começa um quadro de pânico, não sabe por quê, né? Quando tá depressivo, né? Nunca esquecendo que a depressão tem a ver com o desejo, né? Tem a ver de você estar numa relação, estar num lugar em que você não deseja. E não adianta a medicação nesse sentido, né? A medicação ela vai te estabilizar a tua serotonina, teus neurotransmissores, mas se você não ter uma tomada de decisão, não vai adiantar, tem que ser o conjunto. Então você tem que ter a coragem de definir o que eu desejo da minha vida, né? Por isso que você tem que fazer suas experiências. Ou muitas vezes a pessoa nem sabe o que deseja. Sim. Né? Porque não tem referencial nenhuma, e aí também você precisa buscar mais ainda um profissional para você ver o que você quer da vida, né? Por que você está nesse mundo, né? O que é? O que eu quero para mim? O que eu quero fazer? O que eu quero deixar aqui nessa vida? Isso é muito importante, que tem a ver com a espiritualidade também. Eu vejo que hoje saúde mental é um conjunto, né? É a parte psicológica, a parte física e a parte espiritual, né? E isso só é feito através do autoconhecimento, né? E se tu não te conhecer, não saber como é que são os teus comportamentos, né, repetitivos ali, você continua cada vez mais errando, né? Eu digo assim, é uma compulsão repetitiva que tu vai num gozo sofrido, que tu vai chegar no final do ano que vem e dizer assim, puxa, eu não fiz. De novo. De novo, quer dizer, ou você continua te repetindo até morrer, né? É verdade, de velho, né? Ou você reescreve a tua vida. E é por isso que os profissionais estão aí em Cruz Alta, maravilhosos, colegas fantásticos. Né? A gente está à disposição também, mas, enfim, a gente tem um espaço para isso, né? Sim. Tem um espaço para que você tenha aquele lugar da palavra, né? De ser escutado, de ser acolhido, né? Isso é muito importante na vida, né? Muito bem. Carla, muito obrigada pela tua presença aqui no programa Portal Saúde. E a TV Cruz Altense está sempre de portas abertas para te receber. Nós sempre temos muitos assuntos para conversar, né? Muito obrigada, Fernanda. Eu tenho um carinho enorme por vocês, né? É recíproco. E sempre que a gente puder contribuir, né? Está fazendo uma parceria. Esperamos agora para o futuro aí uma boa parceria que tem novos projetos, né? Projetos aí do Parkinson aí com o Dr. José. Então, a gente tem muitas coisas aí pela frente, mais a nossa plataforma, enfim, né? Tem novidades boas, novidades boas, positivas, agregadoras, né? E para unir, né? Quem tiver a maturidade para poder unir todo mundo. Exatamente. A você que nos acompanha também, o nosso muito obrigado. Curta, comente e compartilhe. Portal Saúde é na TV Cruz Altense.